Você acordou uma fera e irritou o pai errado. Um pai enlutado expressa sua fúria aos legisladores após o assassinato sem sentido da filha em um assalto. Tudo o que ela sempre quis fazer era visitar amigos. E ela literalmente foi executada enquanto estava de joelhos, implorando por sua vida. Converso com Steve Federico sobre o assassinato evitável de sua filha Logan e a grande gafe de uma deputada que o irritou. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Bem-vindos ao Crime Fix, eu sou Angelette Levy. Já se passaram quase 5 meses desde que os pais de Logan Federico descobriram que sua linda filha, Logan, havia sido brutalmente assassinada em Colômbia, Carolina do Sul. Logan, com 22 anos, era aspirante a professora na Carolina do Norte. Ela foi para Colômbia passar o fim de semana com amigos. É algo que os jovens fazem. Ela nunca voltou para casa. E a polícia diz que um homem com uma longa ficha criminal assassinou Logan durante um assalto. O pai de Logan, Steve, vai se juntar a mim daqui a pouco para revelar novas informações que ele descobriu sobre o caso dela. Em maio, Logan estava com amigos em uma casa quando a polícia de Colômbia afirmou que Alexander Dickey invadiu o local e atirou nele durante uma série de assaltos. Antes de matar Logan, a polícia disse que Dickey roubou um carro e invadiu outra casa. Em julho, contei sobre os erros descobertos por um veículo de notícias da Carolina do Sul envolvendo Dickey. Na verdade, ele tem 39 prisões, algumas por arrombamento, desde 2014. A repórter da WES Televisão, Cynthia Beasley, descobriu primeiro os erros relacionados a Dickey. Ele foi acusado por arrombamento em 2015 e novamente no ano seguinte. E uma dessas acusações foi, na verdade, retirada, e ele se declarou culpado por um primeiro delito de arrombamento de 3º grau, apesar de já ter se declarado culpado meses antes em outro caso. Então, em 2023, Dickey foi preso novamente por arrombamento e recebeu uma sentença leve. O promotor Rick Hubbard declarou este ano que, como outros promotores, nosso assistente analisou a ficha criminal de Dickey ao lidar com a 3ª acusação de arrombamento em 2024. Por razões desconhecidas, a ficha criminal de Dickey não traz condenações anteriores por arrombamento. Outros órgãos são responsáveis pelos dados nas fichas criminais. Nossa assistente de promotoria acusou arrombamento em 3º grau como primeira infração. Não houve negociações de sentença para essa acusação. Dickey podia pegar até 5 anos. A sentença dependia do juiz. Suponha que Dickey tivesse recebido 5 anos de pena. Logan Federico provavelmente ainda estaria viva hoje. As agências trocaram acusações sobre a ficha criminal incompleta de Dickey, ocultando algumas prisões em Lexington e no condado de Lexington, o que resultou em sentenças mais leves para ele. Bem, a divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul disse que não recebeu as impressões digitais dele em algumas das prisões, então a ficha criminal de Dickey não foi atualizada. Nessa semana, Steve, pai de Logan, depôs no Subcomitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos da América e foi direto ao ponto. Quantos aqui têm filhos? Só estou curioso. Agora, preciso que façam algo. Quando eu contar essa história, pensem nos seus filhos. Pensem na sua filha, chegando em casa, depois de sair com as amigas, deitando, indo dormir, sentindo alguém entrar no quarto e acordá-la. E arrastá-la para fora da cama, nua, forçada a ficar de joelhos com as mãos sobre a cabeça, implorando pela vida, implorando pelo herói dela, o pai dela, eu, que não pude estar lá. Ela tinha 1,60 metros e pesava 52 quilos. Bem, morta. Foi-se. Por quê? Porque Alexander Devontae Dickey, que foi preso 39 vezes com 25 crimes graves, estava nas ruas. O que acha disso? Estamos cuidando bem da nossa família e dos nossos filhos. Ele deveria ter ficado preso por mais de 140 anos pelos crimes que cometeu.
Sabe quanto tempo ele passou na prisão? Pouco mais de 600 dias em 10 anos. Ele tem apenas 30 anos. Ele cometia 2,60 e 5 crimes por ano desde os 15 anos, mas ninguém percebeu que ele não podia ser reabilitado. Bem, você teria que colocá-lo na prisão para ver se ele poderia ser reabilitado. Não é essa a ideia da prisão? Mas não, minha filha queria ser professora. Ela finalmente descobriu isso 2 semanas antes de ser executada. O depoimento de Steve Federico prosseguiu e ele criticou legisladores que, segundo ele, enfraqueceram leis de responsabilização de criminosos. Executada enquanto estava de joelhos, implorando por sua vida. O nome dela é Logan Federico, não Irena. E você não vai esquecê-la. Eu te prometo, você vai ficar de saco cheio do meu rosto e da minha voz até isso ser resolvido. Eu vou lutar até meu último suspiro pela minha filha. Você precisa lutar pelo resto das nossas crianças, pelo resto dos inocentes e parar de proteger as pessoas que continuam tirando eles de nós. Por favor. Você tem o poder. Nós colocamos você no poder para fazer o que precisa ser feito. Estamos pedindo, estamos implorando a todos vocês para que parem com isso. 39 crimes em 10 anos, 25 delitos graves. Alguém aqui pode me explicar como é possível que ele esteja nas ruas? Possivelmente estar nas ruas. Como isso é possível? Eu poderia sentar em uma sala e explicar todo o processo de como isso falhou, como a Carolina do Sul falhou com Logan, certo? Como a falta de comunicação. E o que fizeram? Vocês despertaram uma fera e irritaram o pai errado. Porque eu vou expor isso e não vou ficar quieto até que alguém ajude. Logan merece ser ouvido. Se machucar pode ser muito assustador. E se isso acontecer com você, talvez precise de uma advogada que lute por você. Morgan & Morgan é um escritório de advocacia com mais de 1.000 advogadas por terem recuperado milhões de dólares para suas clientes com sucesso. Recentemente, uma cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares após a seguradora oferecer só 350 mil. Cliente recebeu dólares americanos 26 milhões de indenização na Pensilvânia. Isso foi 40 vezes a oferta de dólares americanos 650 mil da seguradora. E em outro caso, uma cliente e a Pensilvânia receberam 29 milhões de dólares depois de terem recebido uma oferta de apenas 500 mil dólares. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não processar e lutar pelo que merece? Morgan realmente facilita tudo. Você pode abrir um processo pelo seu celular, bem aqui, em apenas 8 cliques. É simples assim. Se você se machucar, acesse forthepeople.com, foca o Crime Fix, clique no link abaixo ou escaneie o QR na tela. Steve Federico ficou muito irritado na audiência de segunda-feira, e ainda mais quando a deputada Deborah Ross confundiu Logan com outra vítima de assassinato da Carolina do Norte. O nome dela é Irina Zarutska. Ela é uma refugiada da Ucrânia cuja garganta foi cortada em um trem em Charlotte em agosto. A polícia diz que a pessoa que a matou foi DeCarlos Brown, um homem com uma longa ficha criminal, cuja família afirma que ele tem um histórico de problemas de saúde mental. Também quero expressar minha gratidão àqueles de nossas testemunhas que perderam entes queridos para o crime ou que foram vítimas eles mesmos. Sua coragem em contar suas histórias e fazer suas vozes serem ouvidas é muito, muito importante. E meu coração está com vocês. Antes de começar, também quero expressar minhas mais profundas condolências à família de Irina Zarutska. O que aconteceu com ela é simplesmente inimaginável e inconcebível. E espero que levemos a sério o pedido da família dela de não lembrá-la por seus últimos momentos ou politizar sua morte, mas sim de lembrá-la como a pessoa vibrante e excepcionalmente gentil que ela era.
Estou muito feliz por termos uma foto dela assim bem na nossa frente. De nós. O problema é que não era a foto da Irena. Era a foto do Logan a qual a deputada Ross estava se referindo. Steve Federico não gostou e a corrigiu logo depois. Veja só. Olhe, para ser honesta e pelas nossas vítimas, essa audiência é muito pouco e muito tarde. Deveríamos ter feito mais para prevenir crimes e lidar com a falta de cuidados de saúde mental muito antes dessa audiência, especialmente... me desculpe. Me desculpe mesmo, me desculpe de verdade. Muito obrigada por trazer isso, obrigada. Obrigada, senhor, sinto muito por você. Sinto muito. Sinto muito pela sua perda e meu coração está com você, meu coração está com você. Como você ousa não conhecê-la? Então deveríamos ter feito coisas para prevenir a morte de Logan e a morte de Irina, e eu sinto muito. Então quero chamar Steve Federico, ele é o pai de Logan Federico. E Steve, obrigada por voltar. Eu sei que já conversamos uma vez antes. Me conta, como você está? Porque eu sei que você disse que essa manhã foi difícil. Sua segunda-feira foi difícil diante daquele subcomitê do Comitê Judiciário da Câmara. Então, como você está agora? Porque eu sei que isso não fica mais fácil com o passar dos dias. Na verdade, fica mais difícil. Mas, sabe, quanto mais eu falo sobre isso, mais eu revivo tudo. E isso acaba me desgastando mentalmente todos os dias. Mas é algo que eu preciso fazer. A reunião do comitê foi importante. Acabou sendo um pouco diferente para mim. Ficou-se um pouco intenso. Estava preparado para a reunião. Minha equipe me ajudou a me preparar para a reunião e tinha uma ótima declaração escrita, que eu realmente queria ler, mas quando um dos membros do comitê, por engano, confundiu Logan com Irina, isso meio que me levou para outra dimensão. Não só foi ofensivo para mim e para minha família que estava lá, mas você pode imaginar estar lá e ouvir essas pessoas discutindo sobre Irina, sobre falta de dinheiro, falta de promotores e falta de tudo mais. E aí está esse representante no comitê olhando para Logan. Ela nem sequer reconhece Irina. Eu me senti péssimo pela minha filha, mas foi ainda pior para a Irena. Quero dizer, foi absolutamente patético. Especialmente para alguém que, desculpe interromper você, mas ela representa o estado da Carolina do Norte. Esse é o meu ponto. Exatamente meu ponto. Ela se confundir com o Logan, tudo bem, mas ele mora na Carolina do Norte. Ela é uma bela sulista, nascida e criada aqui, e foi executada na Carolina do Sul. Eu entendo, mas vou te dizer algo. Eu fiz minha lição de casa antes de ir lá. Eu sabia quem era cada testemunha e conhecia a história de cada uma delas. Tudo bem. Queria ter certeza de que fazia parte da equipe. Tudo bem. E eu sabia quem... Eu sabia quem era Mary. Eu sabia quem era o Sr. Campbell. Ok. Esse não era o meu trabalho, mas todos naquele comitê sabiam ou deveriam saber exatamente quem cada um de nós era. E 95% deles sabiam, e 2 realmente não sabiam. Ok. Esse comitê era para vítimas de crimes violentos. Ok. Especialmente com os reincidentes. E logo de cara começou a falar sobre dinheiro e como a organização Trump não estava dando dinheiro suficiente para eles. Não estava dando isso. Bem, sabe de uma coisa? Examine-se, olhe no espelho primeiro sobre suas leis brandas contra o crime. E então olhe para minha filha e olhe para a Irina. Preocupe-se com isso primeiro, porque isso é o mais importante. Eles participaram de tirar 2 mulheres lindas deste mundo. Eles têm sangue nas mãos, como muitos na Carolina do Sul. Você assumiu uma causa agora.
Quero dizer, porque você não quer que Logan tenha sido morta em vão, ou pelo menos que a morte dela tenha sido em vão. Quero dizer, não havia desculpa nenhuma para o que aconteceu com ela. Foi horrível e nojento. Mas você quer mudanças. Então, me fale sobre quais mudanças você quer ver nessas políticas. Bem, olha, nós temos que. E a única maneira que posso dizer é que temos que explodir o sistema e começar de novo. Certo. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, já disse. E continuarei dizendo. Prisões são feitas para pessoas que não conseguem viver em uma sociedade de acordo com a lei. E sim, elas devem ser colocadas na prisão para que possam ser reabilitadas. Vou te dizer uma coisa. 66%. 66% dos que deixam a prisão retornam em até 3 anos. Em 6 anos, esse número sobe para cerca de 78%. Em 10 anos, esse índice chega a 83%. Se considerar esse tempo, eles terão que cumprir mais de 10 anos de prisão ao serem sentenciados. Mas o problema é que nunca saberemos se a reabilitação funciona nas prisões porque não colocamos mais pessoas nas prisões e não colocamos mais as pessoas certas nas prisões. Se faltam camas e celas nas prisões, precisamos construir mais prisões. Nós temos que reabilitar as pessoas. Pessoalmente, não acredito que a maioria consiga. Acho que esse é o estilo de vida delas. Eu acho que foi isso que eles escolheram. É uma escolha pessoal. Alexandre Dickey fez 39 escolhas pessoais, certo? E a regra das 3 chances foi aparentemente jogada pela janela e virou uma regra das 40 chances, o que ninguém meio que me avisou, certo? Ele se formava sempre que cometia um crime. Em alguns, usou armas. Então ele fez uma escolha pessoal de, literalmente, e eu quero dizer literalmente, executar Logan. Certo? As evidências indicam que ele a obrigou a ajoelhar-se com as mãos estendidas à frente e erguidas. Certo? E enfiou uma maldita espingarda calibre 12 na caixa torácica esquerda dela, embaixo do seio esquerdo, e puxou o gatilho. Isso é uma escolha, não é um acidente. E essa é a pessoa que esses juízes deixaram solta nas ruas. Temos um que foi liberado 3 vezes, embora devesse cumprir 25 anos por isso. Certo. Isso vai aparecer. Eles não podem negar nem se esconder. É registro público. Vamos ter uma lista de todos os juízes, todos os promotores, todos os assistentes de promotoria, todos os erros do SLED. A única coisa positiva sobre o que aconteceu com Logan é que isso vai forçar uma mudança. Isso vai forçar uma mudança. Isso foi uma subcomissão judiciária da Câmara. Então, Logan, obviamente, ela foi assassinada na Carolina do Sul, mas ela é da Carolina do Norte. Então, também há um problema com o que aconteceu com o caso dela no nível estadual e no nível do condado na Carolina do Sul. Então, o que você gostaria de ver sendo feito lá? Porque podem haver mudanças no nível federal, mas algo precisa ser feito para corrigir o que aconteceu no nível estadual e no nível do condado na Carolina do Sul. Tenho certeza de que não é a primeira vez que esse tipo de erro estranho acontece. Já ocorreu em outras comunidades e estados também. Essa é a parte boa disso. Queremos descobrir tudo, inclusive quantos desses casos podem estar fora de controle. Já pensou quantos Alexander Dickeys existem nos Estados Unidos? E eu vou ler algo bem rápido com o qual vou começar. São só alguns tópicos. A coleta de digitais e o registro completo são obrigatórios. Toda a prisão deve ter impressões digitais confirmadas. Responsabilização, acordos e liberdade condicional. Se você está fazendo acordos judiciais e concedendo liberdade condicional, quem estiver fazendo isso precisa ser responsabilizado por isso, certo? E supervisão e comunicação, auditorias desses acordos judiciais e comunicações com os réus, seus advogados e todos os outros com o procurador-geral adjunto. Tudo isso deveria ter que ser aprovado por pessoas além dos juízes de instrução.
Tenho certeza de que alguns juízes de instrução são realmente bons. Mas imagine ser um juiz eleito. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Certo. Revisão da condicional e programas de liberação antecipada. Essa é importante porque Alexander Dick foi liberado mais cedo de uma condicional. Ele deveria cumprir 5 anos, mas ficou 411 dias na prisão. Depois cumpriu outro período, mas foi solto antes por bom comportamento. E se ele não tivesse sido, adivinha quem ele jamais teria conhecido? Te dou 3 chances para adivinhar. Logan. Exatamente, certo. Você analisa uma verificação de antecedentes completa e o compartilhamento de informações entre todos os estados, comunidades, distritos e condados. Todo mundo nos Estados Unidos ou no mundo tem que passar pelo FBI. Quando você é preso, alguém deveria poder colocar seu nome em um banco de dados e mostrar seu histórico criminal desde quando você começou até quando terminou. Isso deveria ser a base para decidir se você será solto ou se vai para a cadeia pelo resto da sua vida, caramba. Steve, eu só quero voltar um pouco, o quanto te irritou quando basicamente a congressista não sabia a diferença entre Irina Zarutska e Logan. Quero dizer, eu sei que isso te deixou irritado, eu vi. Mas, obviamente deve ter parecido. Tenho certeza que para você como pai, que essa mulher estava apenas lendo um roteiro, talvez, e não estava realmente envolvida no que estava acontecendo. Ela desrespeitou minha filha? Ela fez minha filha se sentir insignificante. Ela fez minha filha se sentir como se ela não importasse. E nós não tínhamos certeza se deveríamos trazer uma foto, mas estou tão feliz por ter trazido, porque descobri a verdade. Eu descobri a verdade de que alguém que representa a Carolina do Norte em primeiro lugar não fazia ideia de quem era Logan Federico. E, além disso, não fazia ideia de quem era Irina. Como Irina tem aparecido nas notícias, é verdade que Logan não teve nenhuma cobertura até agora, até a minha entrevista com Trey Goldie. Certo, e você e outras pessoas. Mas Trey Goldie realmente foi quem deu início a tudo isso. Mas Irina só recebeu cobertura 2 semanas depois. Já era tarde demais. Certo. Mas Irina esteve em todas as notícias, em todo o Micuciu noticiário mundial, e ela não a reconheceu. E então, para que isso tivesse uma vítima, a família de Irina nem sequer estava lá. E então ela soube. Eu enviei um e-mail e entregamos uma declaração por escrito. Ok. Presumo que isso foi entregue a todos do comitê. E foi impactante, e tinha o Logan em cada detalhe. Como alguém, seja ela mesma que escreveu sua declaração ou não, ou se foi o comitê dela, ou as pessoas que trabalharam para ela, como você pode não fazer o dever de casa? Quão irresponsável você pode ser? Ao ponto de ignorar Logan Federico e nem saber quem ela é? Ela acabou de ser assassinada. Steve, qual é o status do caso com Alexander Dick agora? Eu sei que da última vez que conversamos, você disse que queria que o procurador, buscasse a pena de morte. Então isso vai acontecer? Bem, Primeiro quero deixar algo muito claro. Eu acho que toda a punição tem que ser proporcional ao crime. Certo. Eu não sou um cara que apoia a pena de morte, nem minha família, nem a equipe Logan. Mas o que eu quero é o seguinte: eu quero que a lei seja cumprida. Certo. Se isso cumprir todos os requisitos, e muitas fontes jurídicas me disseram que esse provavelmente é um dos casos com mais provas para a pena de morte em muito tempo. Certo. Então, tudo o que eu quero é seguir a lei. E a lei determina que você peça a pena de morte. Vai para julgamento, vai para o júri. Teremos que conviver com o que acontecer. O que acontecer. Mas não humilhe e envergonhe minha família e minha filha, nem a desonre e desrespeite por não seguir a lei
por causa, talvez, de crenças pessoais. Eu não sei, não falei com ninguém. No distrito, e tudo bem. Acho que eles estão levando o caso adiante e tenho certeza de que vamos ouvir algo em breve. Estou torcendo por isso. Nosso advogado é ótimo. Ele está cuidando de tudo. Ele pediu que eu fizesse minha parte e divulgasse o nome do Logan, e é isso que estamos fazendo. Até agora, não sei como está a situação. Mas Sim, nós queríamos aquele pênalti. Acho que esse caso justifica. o advogado não tem te mantido informada ou eles têm entrado em contato? Não. Eu deixei isso perfeitamente claro. Não tenho notícias de Byron há 5 meses. 5 meses amanhã. Mas olha, eu também ouvi dizer que eles estão trabalhando nisso. Sabe, eles estão reunindo provas e investigando. Eu tenho que entender isso. E, sabe, não quero ser desrespeitoso com ninguém. E eu sei que é uma tarefa difícil e é um trabalho. Acho que a família só precisa de mais comunicação, concorda? Eu acho que a gente meio que merece saber onde estamos. Mas se ainda não decidiram, não há muito o que falar. Quem te contou sobre o que aconteceu com o Logan? Foi o advogado ou outra pessoa? Não. Nós nos encontramos com Brian Sterling e nosso advogado teve que preparar um relatório, porque queremos que Brian Sterling assuma o caso a nível federal ou algum procurador-geral. E estávamos esperando que Todd Blanche se envolvesse. Então, mais pouco antes da reunião, eu li a declaração, que eu não sabia nada daquilo, o que meio que me surpreendeu. E olha, eu entendo por que não me contaram algumas dessas coisas. Por causa da parte legal, alguns dos oficiais. Eles são grandes homens. Eles estavam tentando, eles estavam me protegendo. E eu entendo, eu compreendo isso. Não tenho nada de negativo a dizer sobre o Departamento de Polícia de Lexington ou de Columbia. Eles foram excepcionais. Mas descobrimos, através dessa declaração, o que exatamente aconteceu com Logan. E eu realmente não posso entrar em detalhes sobre isso, porque, obviamente, é um caso em aberto. Mas descobrir o que ele fez com ela foi absolutamente de partir o coração. Sinto muito. E foi sem sentido, sinceramente. Dick e eu acho que desenvolvemos um relacionamento que vai durar. O teste do tempo. Eu o considero um amigo. Acho que ele e sua equipe só se importam com Logan. Você via isso, via a luta. Quando encontramos Brian Sterling e sua equipe, ficou claro o quanto se dedicaram ao argumento deles. Então, para ser sincero com você, não tem mais ninguém que eu preferiria ter nisso agora além dele. E eu não posso agradecer o suficiente por tudo que ele fez até agora. Bem, Steve Federico, eu realmente agradeço pelo seu tempo. Vamos continuar acompanhando isso. E mais uma vez, eu sinto muito pelo que aconteceu com Logan. É revoltante. Ela é uma vítima inocente e tudo isso foi desnecessário e poderia ter sido evitado. E eu sinto muito. muito obrigado. E saiba que eu sempre estarei aqui para você. Mas quanto mais eu compartilho a história do Logan, só perceba isso. Isso vai para o país inteiro e para o mundo todo. Imagine quantas vidas podemos salvar juntos. Sim, com certeza. Precisamos fazer isso juntos. Obrigada. Obrigado. O advogado Byron Gibson informou à mídia local que já atualizou a família e seus representantes. Ainda não foi marcada uma data para o julgamento de Alexander Dickey. Ele está detido na cadeia do condado de Richland. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.